Oi, você já deve ter ouvido várias vezes a história de Jesus, mas não do jeito que eu vou te contar aqui agora. Deus, quando ele criou a terra, ele criou o céu, o mar e tudo que há na natureza que a gente vê hoje. Só que ele planejou criar também nós, os seres humanos. E ele planejou criar conforme a sua imagem e semelhança, e foi isso que ele fez. Só que muito antes dele criar, havia um anjo no céu que invejava a nossa posição. E o Senhor, percebendo isso no coração dele, o expulsou de uma vez por todas. E muito irado com tudo o que aconteceu, ele decidiu que destruiria as obras do Senhor. Destruiria a nós, seres humanos. Depois de ter criado um belo jardim para os seres humanos habitar, ele criou o próprio ser humano, o homem e a mulher, e ele deu uma ordem: nunca, nunca, nunca coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres, certamente morrerás. O anjo, expulso do céu por Deus, agora conhecido como serpente, percebeu ali o momento perfeito de destruir a raça humana. Ele pegou o fruto, deu para a mulher e a mulher deu para o seu marido. Naquele exato momento, a aliança entre Deus e o homem foi quebrada. E a serpente, então, achou ter vencido. Deus expulsou, então, o homem e a mulher do jardim para todo o sempre. A humanidade estava totalmente perdida. Depois da desobediência do homem e da mulher, o pecado acabou se tornando cada vez mais comum e o homem e a mulher estavam cada vez mais distantes de Deus. Não o ouviam mais, não falavam mais com ele, nem ouvia mais. Mesmo assim, Deus ele não queria desistir da sua criação. Para ele, a humanidade era a coisa mais perfeita que ele havia criado. Era algo parecido com ele, era derivado dele mesmo, a sua imagem e semelhança. Então ele enviou de formas alternativas os patriarcas para nos guiar até Deus novamente. Depois dos patriarcas, vieram também os sacerdotes. Os sacerdotes, eles anulavam o nosso pecado de forma alternativa. Matavam um cordeiro, um animal puro que não tinha nenhum defeito, para que o nosso pecado fosse não totalmente limpo, mas pelo menos, no mínimo, escondido debaixo do tapete. Logo depois dos patriarcas e logo depois dos sacerdotes, Deus achou necessário também mandar os profetas para avisar que, olha, o sangue de animal não está dando para cobrir o pecado de vocês, porque são muitos. Vocês ainda não conseguem me ver, não conseguem me ouvir, não conseguem me obedecer plenamente. O pecado de vocês tem deixado vocês totalmente distantes de mim. E o Senhor viu a necessidade de restaurar a ponte que levava o homem a Deus. E o único jeito dessa ponte ser restaurada seria a morte de alguém perfeito, alguém que não tivesse defeito, que não tivesse pecado. E não havia no mundo alguém que não tivesse pecado. Não havia no mundo alguém perfeito. Então partiu do coração de Deus enviar a segunda pessoa de quem Ele é, a forma visível dele mesmo, o seu único filho, chamado Jesus. E sabe o que Jesus disse? Deixa que eu vou, deixa que eu morro, deixa que eu livro a dívida deles. Deixa que a nossa criação seja restaurada através de mim. Então, Jesus nasceu. Nasceu de uma virgem, porque nela também não tinha o pecado
da concepção. Ele era o Filho de Deus, gerado por Deus na barriga de uma mulher chamada Maria. Jesus, ele nasceu, cresceu e viveu como nós. Ele sentiu as mesmas dores, o mesmo sofrimento, fome, sede, frio, dores. Ouviam-se os boatos de que o Filho de Deus havia nascido. E a serpente, agora conhecida como Satanás, também ficou sabendo e tentou prová-lo de todas as formas de que ele não era exatamente o Filho de Deus. Logo depois da crucificação de Jesus, depois de ter sido humilhado, maltratado, cuspido, seu corpo totalmente aberto, exposto ao sol, os passarinhos comendo a sua carne, a cruz, os pregos não suportavam o seu peso. O corpo de Jesus, já desfalecido, perto da hora dele morrer, ele gritou: Tetelestai! Está consumado! Está feito! Eles não devem mais nada! Ele suspirou e morreu. E Satanás achou que tinha vencido. E voltou para o inferno e foi comemorar a sua vitória. 3 dias depois, ressurge Jesus num corpo de glória. Desce até o inferno. Coloca a cabeça do diabo debaixo dos pés dele e esmaga. E ainda pega de volta a chave da vida e da morte. Depois de tudo isso, Jesus ele aparece para sua família e para seus discípulos e diz: olha, eu vou embora. Já cumpri minha missão, vocês agora não devem mais nada, os seus pecados foram limpos, vocês têm livre acesso a Deus, a qualquer momento que você quiser, só somar que Ele vem. Eu disse: eu estou indo embora, né? Vou voltar para o meu Pai, à direita dele, vou preparar um lugar para vocês morarem, por quê? Porque aqui não é o lugar de vocês. Vocês são irmãos em criatura de Deus. Aí todo mundo morar comigo. Eu vou com meu pai, preparo um lugar para vocês, mas não se preocupem, vocês não estarão só. Eu vou enviar a terceira parte de mim, chamada Espírito Santo, para que vocês nunca se sintam sozinhos. Ele ainda disse assim: olha, eu vou, mas eu volto para buscar vocês para ir morar comigo. Mas olha, não é só vocês. É todos aqueles que acreditarem naquilo que vocês disserem. Então vão por aí e falem para todo mundo e para o mundo todo que eu sou Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirei o pecado do mundo, que voltei para o céu, mas que venho buscá-los. E todos aqueles que estiverem me esperando irá comigo. Esse é o fim da história? Ainda não. Eu não sei qual é o fim da história, mas eu sinto que eu estou vivendo a parte dele. Se vocês gostaram da minha versão da história de Jesus completa e reduzida, envie para os amigos de vocês, marquem e compartilhem. Beijo, amores de mim.